do Azul USA. Vai tentar, pintou, você cortou, vai marcar uma bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, boa tarde, meus amigos. Tudo Azul e USA com Papo de Bola. Mandando um abraço para o flamenguista José Carlos. Nosso querido José Carlos, lá em Massachusetts, em Hyannis, na região do Cape Cod, flamenguista que já chegou por aqui. Nós vamos falar agora do Cruzeiro, porque tem notícias boas para o cruzeirense. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Pois é, jornalista Bia Neves, essa notícia é muito boa. É a renovação do camisa 10 do Cruzeiro. Você não acha no mercado um jogador com a categoria e a importância dele. Eu estou falando do Matheus Pereira, uma negociação difícil, mas Matheus Pereira que foi sondado por vários clubes, já que a partir de julho desse ano o seu contrato venceria com o Cruzeiro e ele poderia sair de graça para um outro clube no futebol brasileiro e no futebol mundial. Mas o Cruzeiro fechou com o Matheus Pereira, né, Bia? A tão esperada renovação de Matheus Pereira, né, Rogério? Com um vídeo estrelado pelo próprio, trajado como um maestro diante de músicos, da esposa e do filho, o Cruzeiro anunciou a renovação de contrato com o camisa 10 do time na manhã desta quarta-feira. E o novo vínculo tem duração de 3 temporadas, encerrando em dezembro de 2028. O jogador de 29 anos tinha contrato até o meio de 2026 com a Raposa, mas houve acordo antecipado para a extensão do vínculo até o fim de 2028. E a continuidade de Matheus Pereira no elenco era ali também um dos pedidos do técnico Tite, né, Rogério? Pois é, o Cruzeiro que realmente tem feito um trabalho de excelência, mantendo o seu grupo, que era um pedido do técnico Tite, ao manter Caio Jorge, né? O Cruzeiro renegociou o contrato do Caio Jorge, aumento de salários, contratou o Gerson, que foi um pedido do técnico Tite, e agora fecha com o seu principal jogador, o Matheus Pereira. Realmente eu acho o Matheus Pereira um jogador diferenciado e, na minha opinião, mereceria inclusive ser testado na seleção brasileira, e evoluiu demais nas mãos do técnico Leonardo Jardim. E acredito que com a chegada do Gerson pode melhorar muito o meio de campo do Cruzeiro e principalmente essa dupla Gerson e Matheus Pereira. É o que manda aqui o nosso querido José Carlos, Bia. Hoje tem Flamengo e Vasco, ambos times com titulares. Vai ser um jogão, o clássico dos milhões. Vai ser um jogão. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho por aqui, Zé Carlos. Aliás, Bia, o Cruzeiro joga amanhã no Mineirão. Gerson estreia amanhã. Já há vendas de ingressos por parte do Cruzeiro. O Cruzeiro soltou hoje bem cedinho 15 mil ingressos já vendidos. Jogou num horário horrível, 6h30 da tarde, horário de rush em Belo Horizonte, horário péssimo no jogo do Cruzeiro contra o nosso querido Democrata de Governador Valadares, a Pantera. Mas, Bia, o destaque no Cruzeiro tem sido o ataque, que tem o melhor início no Mineiro, no Campeonato Mineiro, desde 2010, Bia.
Exato, viu, Rogério? O sistema ofensivo do Cruzeiro começou com tudo no Campeonato Mineiro de 2026. Mesmo sem atuar com a equipe titular em todas as partidas, o ataque tem funcionado bem e já marcou 8 gols nas 3 primeiras rodadas. E o desempenho é o melhor início celeste na competição desde 2010, quando a equipe balançou as redes 10 vezes. Até então, o Cruzeiro só havia repetido esse início ofensivo uma vez, em 2017, quando, comandado por Mano Menezes, também balançou as redes 8 vezes nas 3 primeiras rodadas. E já em 2010, o técnico era Adilson Batista. Na ocasião, a equipe celeste marcou gols nas vitórias diante de Uberlândia por 6-0 e Vila Nova por 4-2, consolidando ali o melhor início ofensivo do clube na competição nos últimos anos, Rogério. Pois é, e aliás, o Cruzeiro tem também um bom jogo hoje com o Sub-20 na Copa São Paulo. O Cruzeiro mira a sua quinta final da Copinha na sua história. O Cruzeiro foi campeão uma única vez. A Copinha realmente é excelente para a revelação de jogadores, mas ser campeão dela também não é ruim não, né, Bia? O Cruzeiro vai buscar no jogo de hoje contra o Grêmio, ir para a final da Copinha e quem sabe ser campeão, começar o ano com o pé direito, sendo campeão da Copa São Paulo de Júnior. Pois é, já começar aí o ano com título seria muito bom, viu, Rogério? E olha, o nosso querido GG Trindade, ele deu o palpite dele hoje, hein? Na Copinha hoje, Cruzeiro 2-1. E o Cruzeiro, né, vindo aí embalado por 7 vitórias e o único semifinalista com 100% de aproveitamento no torneio, o Cruzeiro pode se classificar à quinta decisão em sua história na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, 9h30 da noite, né, horário aqui no Brasil, 7h30 da noite nos Estados Unidos, o time celeste enfrenta o Grêmio em Taubaté, Rogério. Pois é, o Grêmio tem um bom time também, um time que tomou muito poucos gols na Copa São Paulo, somente 3 gols. O Cruzeiro tomou 2 gols, tem um excelente goleiro do Júnior do Grêmio. Vai ser um bom jogo, além das camisas pesadas, né, de Cruzeiro e Grêmio. Nós vamos acompanhar, assistirei esse jogo e amanhã falaremos sobre isso. Aliás, é a grande saída dos clubes como o SAF, como o Cruzeiro, porque a saída é revelar jogadores, vender jogadores, ter retorno técnico, mas também financeiro. Haja visto, por exemplo, o Cruzeiro, que vem fazendo um bom trabalho nas categorias de base desde quando o Ronaldo salvou o Cruzeiro da falência. Nós temos no mercado agora vários jogadores do Cruzeiro sendo procurados por times europeus. Os 2 laterais do Cruzeiro, o Kaique e o Cauã Prats, 2 jogadores que estão sendo visados, um pelo Borussia Dortmund da Alemanha e o outro pelo Como da Itália. Muita gente de olho no time do Cruzeiro. Aliás, tem o Benfica buscando, olhando também o Ryan do time Sub-20 que está disputando a Copinha. Mas, Bia, vamos falar então do Palmeiras. Palmeiras tomou uma goleada ontem do Novo Horizontino e os muros da sede do Palmeiras amanheceram pichados após a goleada no Paulistão. E tinha uma frase lá, escrito: Abel, acabou a magia? A torcida questionando o técnico Abel Ferreira. Bia Neves. Foi, viu, Rogério? Olha só, os muros da sede social do Palmeiras e das bilheterias do Allianz Parque foram pichadas por vândalos depois da goleada por 4-0 sofrida para o Novo Horizontino ontem pelo Campeonato Paulista. E os alvos das críticas foram o técnico Abel Ferreira, a presidente Leila Pereira e o elenco.
Segundo o Palmeiras, os pichadores foram identificados e presos pela polícia logo depois. E o Verdão, né, Rogério, não perdia por 4 gols de diferença há quase 11 anos. E a última vez havia sido a goleada por 5-1 para a Chapecoense no dia 4 de outubro de 2015, Rogério. Pois é, e as críticas crescem, o muro também pintado com Leila, seu negócio é roubar. Cadê o planejamento? Time sem vergonha, é a torcida do Palmeiras revoltada. Bia Neves, hoje temos um clássico carioca, o clássico dos campeões, o clássico dos milhões, né? Segundo o nosso querido José Carlos, que está por aqui falando desse jogo de hoje, Flamengo e Vasco. Vamos trazer a ficha técnica desse jogo, Bia, onde assistiu o jogo, horário e as prováveis escalações de Flamengo e Vasco da Gama. Sim, Rogério, como adiantou, né, o nosso querido aí José Carlos, Flamengo e Vasco fazem o primeiro clássico de 2026 nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, horário aqui no Brasil, no Maracanã. E o jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A Globo, Sport TV e o Premier vão transmitir a partida ao vivo. E o Flamengo ainda não venceu no Carioca após 3 jogos com a equipe sub-20. E o risco de ter que disputar o rebaixamento fez o clube recalcular a rota. Por decisão da diretoria, o elenco principal volta para o clássico, assim como o técnico Felipe Luiz. E com isso, Rogério, olha só então a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Timaço, né? E olha só a provável escalação do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e David, Rogério. Pois é, e o Ryan, que está sendo negociado, não foi relacionado para esse jogo. E Bia, para fechar o nosso papo de bola, hoje tem um clássico em Minas Gerais, América e Atlético Mineiro. Aonde assistir esse jogo, Bia, e as escalações, o horário do jogo e as escalações de Atlético e América Mineiro. América e Atlético, então, se enfrentam hoje no mesmo horário, 9h30 da noite, horário aqui no Brasil, 7h30 da noite, horário nos Estados Unidos, no Independência, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. E a partida tem transmissão ao vivo da Globo e do Premier. E o Atlético Mineiro empatou os 3 primeiros jogos do estadual. O Galo ocupa a 3ª colocação do Grupo A, atrás de URT e Democrata, e tem pela frente o clássico contra o Cruzeiro no próximo domingo, na Arena MRV. Rogério, olha só, a provável, né, escalação do Atlético Mineiro para o jogo de hoje. Everson no gol, Natanael, Vitor Hugo, Alonso, Renan Lodge, Alan Franco, Maicon, Scarpa, Bernard, Dudu e Rony. E a provável escalação do América: Gustavo, Léo Alaba, Ricardo Silva, Emerson, Arthur, Felipe Amaral, Eduardo Persson, Iago Souza, Gabriel Barros, Paulo Vitor e Tauan, Rogério. Pois é, e o Atlético recebeu hoje Casierra, que é um atacante colombiano que ainda vai passar por exames antes de ser confirmado como o 6º reforço do Galo para a temporada. Ele que estava jogando na Rússia, atacante de 28 anos, desembarcou hoje em Belo Horizonte. Ele pertence ao Zenit da Rússia, vai passar por exames antes de assinar contrato com o Atlético. O Atlético fez boas contratações, jogadores mais novos, rejuvenescendo o seu elenco. Vamos ver como vai se comportar o time do Atlético com a chegada desses novos jogadores. Bom, amigos, dá tempo para mais nada. Nós já vamos, né, Bia?
Já vamos lembrando então que hoje tem Cruzeiro na Copinha, amanhã tem o Cruzeiro aí no Campeonato Mineiro. Fiquem ligados, programa chegando ao seu final, mas ainda dá tempo de você deixar o seu like. Não deixou o like ainda? Ainda dá tempo. Vamos que vamos, um abraço a todos e até amanhã, né, Rogério? Um abraço, gente, muito obrigado. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.